Então vamos lá. Esse mês a gente está falando sobre o quê? Quem lembra o tema desse mês? Hã? Abaixo. Hã? Ministério profético. Ministério profético. A gente está falando hoje do exercício de um profeta, sobre como é o dia a dia do profeta, como é a vida de um profeta. E não sei quantos estiveram aqui hoje de manhã, quantos estiveram hoje pela manhã aqui no culto? Alguém prestou atenção na palavra do pastor Manuel? Alguém estava muito ligado em Deus, assim, muito ligado mesmo em Deus, na palavra que ele trouxe? Vocês lembram uma hora quando ele falou que ele tinha um sinal, né? Deus dava para ele um sinal, para ele entender quando era uma revelação. E aí ele contou nessa igreja, né, o sinal que Deus deu para ele. E aí a Bíblia diz, ou a Bíblia diz, o pastor Manuel disse que Deus deixou ele de castigo, né? Aproximadamente um ano, sem ter revelação. Você imagina o pastor Manuel, um ano, aí ele foi orar e ficou um ano a mais ainda. Na verdade ele ficou um ano, ele contou para o pastor Barbosa na época, aí ele ficou mais um tempo ainda para depois receber, entendeu? Gente, vocês conseguem imaginar o pastor Manuel, a revelação em pessoa, sem ter revelação? Consegue imaginar? Né? Mas o entendimento que ele falou, irmãos, eu cheguei para o meu pastor e falei com ele, olha só, ele foi submisso, foi humilde o suficiente para chegar no pastor dele antigo e falar, pastor, eu não estou recebendo mais a revelação. E aí o pastor dele, com tanta educação, falou, Manuel, você vai ficar um ano, vai ficar um tempo fora do ministério aqui dos profetas. Quem lembra disso? Eu falei, caramba, profeta também erra, né, mano? Profeta também erra, né, cara? E esse mês, a proposta desse mês, irmãos, com esse tema, eu não quero que você saia daqui e coloque terno e gravata. Não. Eu não quero que você tenha uma mudança radical na tua vida. Também não. Eu não quero que você saia por aí colocando um crachazinho de profeta, confeccionar, né, em alguma gráfica. Né, Marquinhos? Confeccionar um crachazinho de pó. Sou profeta aqui, ó, meu crachá aqui. Sou servo sou membro da Nova Jerusalém, estou lá no culto jovem todo domingo, estou na IBT todo domingo, sou profeta. Eu não quero isso não. Porque esse profeta vai muito mais além disso. Tá? Então, para a gente dar uma introdução aqui, o texto base para hoje vai ser lá em João capítulo 4. Só que antes de eu chegar em João capítulo 4, eu quero que você abra em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Quero compartilhar só uma introdução bem rápida com você. Ezequiel capítulo 3. Na verdade, irmãos, vamos ler do finalzinho do 2. Ezequiel capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 em diante. Quem achou diz amém. Quem não achou diga Rafael. Me espera. Podemos ler, gente? Podemos? Ezequiel capítulo 2, versículo 7 ou 8 que eu falei? 8, né? Diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações número 1, suspiros número 2 e ais número 3. Ezequiel, capítulo 3, verso 1 diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer do rolo.
E disse-me: filho do homem, dá de comer, dá de comer ao teu ventre, e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca. Algumas versões vai dizer, e era o meu paladar, doce como mel. Só até aí. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, vamos lá, vamos fazer uma introdução aqui para a mensagem de hoje. Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, como que eu te dou? Se alimenta do alimento que eu tenho para te dar. E aí a Bíblia diz que Ezequiel, ele vê o que, irmãos? Ele vê um rolo de um livro. E nesse livro existem palavras dentro e fora, escrito por dentro e por fora. E aí o conteúdo desse livro, Nicássia, não é a caixinha de promessa, não, da vovó, não é. O conteúdo do livro, desse rolo que Ezequiel está vendo, não são bênçãos para o presente, não são. O conteúdo do livro não são receitas, faz isso aqui, que você vai ter um passo a passo para você receber vitória. Não, não é isso, irmão. O conteúdo do livro tem suspiros, lamentações e ais. Já viu na Bíblia? Ai daquele, já viu? Mano, se segura, aperta os cintos, que vai doer. Nick, fecha aquela outra porta lá para mim, por favor, lá de fora. Já viu? Tem um versículo lindo, que é Abacuque capítulo 2. Abacuque 2, eu não lembro o versículo, que vai dizer assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de escapar do temor do mal. Abre aí, Abacuque capítulo 2. Forte essa palavra. Abacuque 2:9. Abacuque capítulo 2, verso 9. Só para os bons de Bíblia, hein? Quem achou diz amém. Quem não achou, diga: Rafael, segura aí, filho. Segura, Vado, espera um pouquinho. Abacuque 2:9. Onde fica Abacuque, Rafael? E agora? E aí, irmão? Fica na Bíblia. Abacuque fica na Bíblia, assim, no Antigo Testamento. Abacuque capítulo 2, verso 9, diz assim, repetindo, né? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Como começa o capítulo, o versículo? Tipo, tadinho de você. Né? E aí lá em Ezequiel capítulo 2, que a gente leu, vai dizer que no livro tem suspiros, lamentações e ais. Tipo, mensagem de repreensão. E aí ele diz que Ezequiel no capítulo 3, ele come, ele se alimenta do livro, certo, Nick? Ele se alimenta do rolo, e a Bíblia diz que é aquele livro que tinha suspiros, lamentações e ais. Ao gosto de Ezequiel, estava suave como mel. Meu irmão, ao gosto do profeta, a repreensão para ele está tranquilo. Porque, meu irmão, o profeta ele tem o entendimento que Deus ele repreende. Deus só repreende aquele que ele ama. Tá? Então, antes da gente começar a mensagem, sabe, irmãos, que possamos ser maduros, né? Que seja estabelecido um tempo na juventude de amadurecimento. Quem recebe isso, irmão? Sabe, chega daquele tempo de Deus vir com uma palavra forte. Ai, não vou mais na igreja não. Ai, tá muito pesada a cobrança na minha tribo. Ai, meu líder de tribo tá cobrando muito, tá cobrando Bíblia, tá cobrando jejum, tá cobrando um monte. Ai, tá muito pesado. Irmão, vamos parar com esse tempo, né? Porque Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, como que eu te dou? Vou comer seu. O que tem no livro? Tem suspiros, lamentações e ais. Só tem palavra pesada. Ezequiel, pode mandar, Senhor. E ele começa a se alimentar daquilo, e na boca do profeta, está tranquilo, porque o profeta sabe. É isso que eu vou pregar, Senhor? Então eu tenho que ser o primeiro a viver.
Então, na boca do profeta, a palavra vai ser leve. A palavra vai ser perfeita, porque o profeta ele entende, sabe, um alinhamento de Deus. E você sabe que Ezequiel foi um profeta que viveu lá no meio dos cativos da Babilônia. Você já conhece a história de Ezequiel, né? A Bíblia diz que Ezequiel ele foi levado para a Babilônia no ano 597 a.C., na segunda invasão dos babilônicos lá em Judá. A primeira invasão, que era o rei lá, era o rei Jeoaquim. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 5, e no ano do rei Jeoaquim, Nabucodonosor invadiu Judá, que era lá Jerusalém, e sitiou a Judá. E aí, o rei Joaquim reinava em 605. 8 anos depois, no ano 597, quem reinava era o filho de Jeoaquim, que era Joaquim. Joaquim começou a reinar em 597. Aí, nesse ano, a Bíblia diz que Ezequiel foi levado para a Babilônia. E aí, 5 anos depois, no ano 592, 593 depois de Cristo, Ezequiel começa a exercer o ministério profético dele. Interessante que Ezequiel era filho de sacerdote, tá? Se você não fechou a tua Bíblia aí, ó, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 também diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, olha aí, ó, olha o autor aí, ó, estando eu quem? Ezequiel, é claro, no meio dos cativos. Então Ezequiel era diferente de Daniel, beleza, gente? Aonde Daniel vivia? Um de cada vez, não vai confundir aqui. Daniel vivia no palácio, Daniel ficava lá na corte de Nabucodonosor, beleza, gente? Ezequiel não. Ambos estavam na Babilônia, um no palácio e o outro no meio do povo. Ezequiel exerceu o ministério dele no meio da galera ali, lá no meio do povo, ó. Olha aqui, ó. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, olha o autor presente aí, ó, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus, simplesmente. E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, olha aí. Beleza? Gente, está todo mundo comigo aqui? Está todo mundo ligado? Não tem ninguém dormindo não, né? Então, no cativeiro, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, eu já falei para você que o rei Joaquim, que era filho de Jeoaquim, foi levado para a Babilônia no ano 597. Então, 5 anos depois, Deus começa a abrir visões de Deus para o profeta Ezequiel. E aí Ezequiel não foi o cara que pregou palavras bonitas. A mensagem dele não foi uma mensagenzinha leve, tranquila. Não foi. O que tinha no livro? Lamentações, suspiros e ais. Mas ele foi corajoso para pregar. Tem que ter coragem. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala para ele: meu querido irmão, para ser um profeta de Deus hoje em dia, você precisa ter coragem. Coragem. Beleza? Porque a gente está vivendo em uma Babilônia. Beleza, gente? Amém? Babilônia não é um lugar. Babilônia não é um lugar lá da antiga Mesopotâmia, não é. Babilônia é um sistema. Tá? Babilônia, irmão, é um sistema que até hoje ele impera. Tá? Que quer mostrar para a gente que o errado é certo. Beleza? A mesma Babilônia lá atrás, que na verdade Babilônia vem da palavra Babel, tá? E Babel significa confundir. Beleza? Não sei para você que é um amante da palavra, já leu lá em Gênesis capítulo 11. Vocês lembram em Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que o povo, descendentes de Noé, do filho de Noé chamado Cã, tá? Descendentes de Cã, eles vão e começam a erguer uma torre. E a intenção da torre é que essa torre chegasse até o céu. E a Bíblia diz que Deus olhou para aquela torre, olhou porque eles estavam unidos e falou: caramba, eles vão conseguir. Eles estão unidos. Só que a intenção era amar. A intenção era erguer o nome deles. E aí o que Deus fez? Deus falou assim: Espírito, Jesus, né? Ele fala desçamos, né? Está no plural, né? Deus fala assim: desçamos e confundamos as línguas, né? E Babel significa confundir em hebraico. E é de Babel que vem a palavra Babilônia. Naquela época, não era o rei, mas era o líder lá na Torre de Babel, era um homem chamado Nimrod, tá? Descendente de Cã, filho de Noé. E aí, irmão,
Essa introduçãozinha rápida, né? Nossa, já passou 15 minutos. Nossa, meu Deus do céu, voa a hora. É para a gente entender que a gente precisa ter esse entendimento, né? Eu não quero que você tenha esse entendimento. Caramba, Rafael, você quer que eu tenha postura de profeta, que eu ande de terno e gravata, que eu ande de saia até lá embaixo? Não, cara, o entendimento desse mês é para a gente se posicionar. Simplesmente. Beleza? Posicionamento. Falar a verdade. Certo, gente? Beleza? Agora vamos entrar na palavra? Abra sua Bíblia lá. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos lá que a hora, nossa, voa. Agora sim, vamos começar a palavra. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. A hora sexta era que horas? Só para os bons de Bíblia. Meio-dia. Muito bom. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: tá bom, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher a seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o? Senhor, fala conosco nessa tarde. Precisamos e necessitamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, fala. Dirige-me nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. É uma passagem conhecida, né? Alguém não conhecia essa passagem? Que bom. Então todos nós já conhecemos essa passagem. É interessante que no início do capítulo, a Bíblia diz que quando Jesus tomou conhecimento, né, que os discípulos de João estavam com uma questão, entre aspas, né? Se você for analisar o capítulo 3 de João, João capítulo 3, versículo 25, diz assim: houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos, repita comigo, todos vão ter com ele. João respondeu e disse-lhe: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que coisa linda! O amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmão, na Bíblia, você não vai encontrar amizade tão perfeita. Você vai ver muitas amizades na Bíblia. Eu admiro muito a amizade que Ruth tinha com Noemi, sua sogra. Admiro muito. Ruth abre mão de todos os seus deuses, todos os seus antepassados, para colar com Noemi, e ora que o seu esposo já havia morrido. Admiro muito a amizade de Noemi com Ruth. Admiro muito. Admiro muito a amizade de Jonatas com Davi. Admiro muito. 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia diz que Jonatas ele pega a sua roupa real e entrega para Davi. Jonatas pega o seu arco, o seu cinto, a sua espada e dá para Davi. Jonatas era o príncipe, era o herdeiro de direito. Beleza, gente? Admiro muito algumas amizades na Bíblia. Agora, João Batista e Jesus, eu tiro o chapéu, cara. Eu tiro o chapéu porque se João falasse: eu sou o Cristo, até eu seguiria João. Até eu, irmãos. Porque você já sabe, né? João ele começou o seu ministério depois de um período de 400 anos sem Deus levantar nenhum profeta sequer. Estamos falando do período interbíblico ou intertestamentário. 400 anos, irmãos, que Deus não levantou um profeta sequer. E aí foi o reinado de Alexandre o Grande. Não vou ter tempo de entrar nesses 400 anos, o que aconteceu. O fato é que 400 anos,
Deus não levantou um profeta, Deus não usou um profeta. E aí depois desses 400 anos, quem aparece? João Batista, pregando no deserto da Judéia e meu irmão, sapecando. Não era uma palavrazinha, vem aqui que vocês vão ser abençoados, vem cá que eu vou impor a mão sobre vocês. Não era a mensagem que o Rafael prega, não. João Batista vinha pesado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras. A mensagem era forte. Vocês precisam se converter. Vocês vão para o inferno. Era nessa vibe que João Batista pregava. E a Bíblia diz, irmãos, que a igreja dele não vivia vazia não, tá? Meu irmão, a Bíblia diz que João Batista ele movimentava Jerusalém, Judéia e toda a Samaria, e todo mundo ia lá para o deserto para ouvir uma palavra forte. E aí, meu irmão, João Batista tinha popularidade. Tinha. Ele era um profeta de Deus. E aí, irmãos, no capítulo 3 que nós vemos os discípulos de João, beleza? Conversando com João, fala assim, João, você lembra aquele, né? Jesus era desconhecido, né? Jesus ele foi tremendo porque ele conseguiu ficar 30 anos no anonimato. Olha o aprendizado pra gente aí. Quantos jovens que sabem muito a Bíblia, se dedicam muito na Bíblia, mas calma, tá? Tua hora vai chegar. Fica calma, tá? Tua hora vai chegar. Jesus conhecia muito a Bíblia. Lá em Lucas capítulo 2, a gente vê Jesus conversando com doutores da lei, e os doutores da lei estavam assim, caramba, esse garoto é diferente, hein? Ele está enrolando a gente. Esse garoto é bom. Com 12 anos, irmãos. 12 anos. Jesus já dava um nó na cabeça dos doutores da lei. E aí Jesus, ele se submete ao tempo de Deus e consegue ficar mais 18 anos em anonimato. Tá? E aí, com 30 anos, Jesus vai para ser batizado por João Batista. Jesus ainda não era conhecido. E aí ele vai para ser batizado. E aí Jesus, desconhecido, quem era conhecido naquele tempo? João Batista. João Batista tinha popularidade, João Batista tinha os discípulos. E aí ele me diz que esses discípulos de João falam, mestre, para João Batista, sabe aquele que você batizou ontem? Sabe aquele que o senhor batizou ontem? Jesus, o nome dele, né? O senhor batizou ele ontem. Ó, ele está batizando ele também no Rio Jordão. E mestre, a nossa igreja está ficando vazia. Mestre, aquele que o senhor batizou ontem, ele está batizando também, e até os nossos estão indo atrás dele. Mestre, o que a gente faz? Aí João Batista, tremendamente usado por Deus, fala assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Será que você teria essa maturidade em Deus, irmão? Olha que coisa forte. João Batista poderia muito bem, o quê? A nossa igreja está esvaziando e a dele está enchendo? Não, vamos lá tirar satisfação desse Jesus. Quem é esse Jesus aí? Né, Branco? Chegou ontem, já quer sentar na janela? Quem é esse Jesus aí? Está tirando gente da nossa igreja? João Batista, quando vê a sua igreja esvaziando, João Batista fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tomara que a igreja dele cresça e que a minha esvazie. Presença de Deus. Meu irmão, João Batista era esse homem. Caramba! Nossa, a minha tribo está ficando vazia e a tribo dele está enchendo. Glória a Deus pela tua tribo. Você está buscando mais do que eu. Glória a Deus pela tua tribo. Meu irmão, o que você está fazendo aí diferente? João Batista teve esse entendimento. Caramba, a minha igreja está esvaziando e a dele está crescendo. Glória a Deus que eu diminua e que ele cresça. E aí, quando Jesus começou a perceber, caramba, eles estão tendo uma discussãozinha, né? Aí ele diz que Jesus ele é um gentleman. Nossa, cara. Nossa. Galera, vamos aprender com Jesus, vamos? Vira para o irmão do e fala para ele, querido, vamos aprender com Jesus, vamos? Irmão, já tinham se passado os 18 anos de anonimato de Jesus. Está comigo, Ingrid? Já tinham se passado. Jesus já tinha sido batizado por João Batista, amém, gente? Amém. Quem está comigo aqui na mensagem? Quem está comigo? Certo, Rodrigo? Ele já tinha sido batizado. Irmão, teoricamente, ele já poderia, ele já tinha ele já tinha autonomia, Marquinhos, para começar o ministério dele. Ué, já fui batizado, já estou pronto para começar. Ele já estava começando o ministério, e aí quando ele viu essa discussãozinha, né?
entre os discípulos de João Batista ainda não estavam tratados, ainda não estavam curados, ainda não estavam maduros. Quando os discípulos de João Batista começaram a perceber, caramba, a nossa igreja está esvaziando e a dele está enchendo. João, olha aí, ele chegou agora, João. Ah, João, deixa ele. Na verdade, eu só existo por causa dele. Eu só estou aqui por causa dele, que a igreja dele cresça e que a minha diminua. E aí, quando Jesus começou a perceber essa falta de maturidade nos discípulos de João, Jesus ele sai, meu irmão. Ah, Marquinhos, olha que exemplo pra gente. Jesus não entra em picuinha, Jesus não entra em briguinha, em discussão teológica. Jesus não entra nessas coisinhas. Discussão de Facebook, Jesus não entra nessas coisas não. Quando Jesus percebeu que estava tendo uma briguinha com os discípulos, Jesus ele dá uns 2 passos para trás. Ai, deixa eu me retirar, né? Melhor, né? E aí Jesus se retira, e aí já estamos no capítulo 4. Capítulo 4, primeiro versículo diz assim, ó. E quando o Senhor, que Senhor é esse? Jesus está com S aí maiúsculo. E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus, ó, entre parênteses, tá? É importante salientar. Entre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Olha só, aquela questão que os discípulos, que a igreja de João Batista estava esvaziando e a igreja de Jesus estava crescendo, aquilo ali chegou ao conhecimento dos fariseus. Os fariseus, caramba, tem alguém novo aí tem alguém novo aí na história? Eu pensava que João Batista era o nosso tendão de Aquiles, né? Eu pensava que João Batista era o cara que a gente tinha abafado. Já tem outro João Batista aí? Quem é esse outro aí? Quando os fariseus começaram a tomar conhecimento que tinha um outro que vinha na mesma vibe de João, quem é esse Jesus aí? Jesus, opa, minha fama está crescendo rápido demais, não quero isso. Olha que aprendizado para a gente aí. Olha que aprendizado. Hoje a gente quer ser conhecido, né? A gente quer seguidores. A gente quer gente curtindo nossos comentários, né? A gente quer isso, irmão. Rafael, o que tem de errado? Não tem nada de errado, não. Se Deus não for o foco, tudo é errado. Se Deus estiver no foco, meu irmão, cresça, desenvolva sim. Agora, se Ele não tiver, está tudo errado. E aí o legal aqui é que Jesus, ele tem esse entendimento, caramba, eles estão brigando por isso? O problema sou eu, então eu me retiro. E aí Jesus, ele se retirou para onde? Para Galileia. Tornou a ir para Galileia. Note que ele está na Judéia. Judéia ficava aqui na região sul, tá? E a Galileia ficava na região norte, tá? E aí Jesus, ele sai da Judéia, do sul, e vai para o norte. Só que ali no meio que tinha Samaria. Entre a Judéia e Galileia tinha Samaria, os samaritanos. E aí, meu irmão, Jesus, ele já sabia daquela mulher. Meu irmão, você quer entrar na agenda de Deus? Quem quer entrar na agenda de Deus aí? Levanta a mão. Quantos querem ser usados por Deus segunda-feira de manhã? Rafael, segunda-feira de manhã não tem cultos. Segunda-feira de manhã eu estou indo para o trabalho. Quantos aqui querem ser usados por Deus segunda-feira de manhã no trem, no metrô lotado, no ônibus lotado? Quantos aqui querem? Amém. Ande em espírito. Meu irmão, nenhum passo de Jesus era coincidência. Não entra nessa. Meu irmão, lembra Chapolin? Quem já viu Chapolin? Quem já viu Chapolin aqui? Chaves? Quem já viu? Lembra Chapolin? Chapolin falava direto: todos os meus movimentos são friamente calculados. Olha o Chapolin falando. Chapolin era crente, né? Era crente, era cristão. Meu irmão, todos os passos de Jesus eram friamente calculados. Jesus sabia que lá em Samaria tinha uma mulher precisando de ouvir algo da boca de um profeta. Jesus sabia que lá em Samaria tinha uma mulher que vivia no mundinho dela, no mundinho de pecado, no mundo dela de prostituição, talvez, no mundo de infidelidade.
Jesus sabia que lá em Samaria tinha uma mulher. E aí quando ele percebe essa picuinha aqui, não, eu vou até Judeia, para os discípulos. Na cabeça dos discípulos, a gente vai para a Judeia. Na cabeça de Jesus, eu vou em Samaria. Quem entende, gente? Quem entende isso? Jesus sabia que lá em Samaria tinha uma mulher que precisava ouvir verdades. Jesus sabia. Jesus sabia que lá em Samaria tinha uma mulher que precisava ter a sua vida completamente mudada. E aí eu preciso correr, porque eu estou vendo a hora avançando muito aqui. Vamos lá, você já conhece a história, eu posso correr um pouquinho. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 7, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pulando o versículo 8, o versículo 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo... O que está escrito aí, gente? Tu, judeu. Então, número 1 é a palavra tu, ou o pronome tu. Beleza? Então eu quero destacar esse primeiro ponto na mensagem. Vou dividir a mensagem hoje em 4 pontos. Primeiro ponto é o tu. Jesus vira para ela: mulher, dá-me de beber. E ela vai virar para Jesus, como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Você já sabe que lá em Samaria a idolatria alcançou aquele povo. Você já sabe também, eu já falei isso aqui, mas você não conhece a palavra, que lá o primeiro rei do reino do norte, que foi Jeroboão, beleza? Galera boa de Bíblia aí, quem lembra disso? Reino dividido, reino do norte e reino do sul. O primeiro rei do reino do norte, lá em 1 Reis capítulo 11, o primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. Jeroboão, um dos maiores pecados de Jeroboão foi, sabe o que? Instituir 2 altares. Um altar em Dan, lá em cima no extremo norte, e um outro altar em Betel. Betel ficava em Samaria. Em Dan e em Betel, o que Jeroboão fez, Rafael? Me relembra que eu esqueci. Jeroboão levantou 2 altares, 2 bezerros de adoração ao Senhor. E qual era a intenção de Jeroboão, Rafael? Não fazer o povo subir a Jerusalém. Não fazer o povo chegar em Judá. Porque Judá, mesmo sendo no sul, ele ficava acima do nível do mar. Tanto que lá em Salmos, né? Tem muitos salmos que vai dizer o cântico dos degraus. Quem lembra disso? Né? Jerusalém ficava acima do nível do mar, 720 metros, 740 metros acima do nível do mar. Então, mesmo Judá sendo na região sul, Jerusalém ficava em subidas, tá? Era uma região montanhosa. Então, Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, ele fez altares em Samaria, em Betel, e fez um outro altar na região do extremo norte, lá em Dan. Para quê? Para que o povo não descesse mais até Jerusalém. E o que ficava em Jerusalém? O templo. O templo que Salomão edificou. Então, Jeroboão, querendo unificar o reino do reino do norte, ele levantou 2 altares, um em Betel e outro em Dan. Falou assim: ó, não precisa descer até Jerusalém não, vocês vão ter muito trabalho lá. Adorem aqui, eu vou levantar um bezerro de ouro aqui em Betel e um outro bezerro em Dan. Não precisa subir a Jerusalém não. Esse foi o pior pecado de Jeroboão. Tirar o povo da igreja, impedir que o povo chegasse no templo. Esse foi o pior pecado de Jeroboão. Tanto que Jeroboão é citado lá em 1 Reis capítulo 17, quando Acabe começa a reinar. Deus fala assim para Elias: assim como não for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher Jezabel, né? Então Jeroboão foi um péssimo rei. E aí a Bíblia diz que essa mulher, ela fala com Jesus: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, mulher samaritana. Você não lembra qual a rivalidade que tem entre a gente? Você não lembra que nós somos excluídos de muitos cultos que vocês prestam lá em Jerusalém? A gente é excluído, não era nem como você está falando comigo. E ela se refere a Jesus como tu, como sendo tu, judeu. Tu é um pronome de tratamento comum, né? Segunda pessoa do singular. Eu, tu. Como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí vamos lá, continuando aqui o tema, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, mulher? Ah, mulher, se tu conhecer a quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher:
Disse-lhe a mulher o quê? Senhor. Número 2. Número 2. Para a galera do inglês aí, ó. Number 2. Alright? Certo? Número 2. Ponto 2. O que ela chama Jesus agora? Senhor. Já mudou. Primeiro ela chama Jesus de tu, Marquinhos. Como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim que sou mulher samaritana. E aí Jesus fala, mulher. Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria e eu que te daria. Aí ela, Senhor, ela começa, calma aí, como assim? Você tem uma água melhor do que a minha? Como assim? Me explica isso direito. Aí quem tá viajando comigo, gente? O pronome de tratamento muda. Primeiro é tu, depois ela, Senhor. Como assim? Você tem uma água melhor do que a minha? E aí continua, irmão, vamos lá. Continua a leitura. E aí disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Que água é essa que você está falando? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca. Repita comigo, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Disse-lhe a mulher, Senhor, ela mantém o pronome de Cássia, ela mantém aquela forma de tratamento, Senhor, tipo, caraca, viajante. Primeiro momento era um viajante comum pedindo água, depois ela chama Jesus de tu, depois ela chama de Senhor, depois ela, Senhor, o negócio está estreitando, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Irmão, tirar água naquele poço era costume para aquela mulher. Olha o que ela fala, Senhor, me dá sempre dessa água para matar minha sede e para que eu não venha aqui mais tirar, para que eu não venha ter mais esse trabalho de vir aqui. Jesus, eu estou de saco cheio de vir aqui nesse poço pegar água todo dia, então me dá dessa água que você tem para que eu não venha aqui pegar mais. E aí, continuando aqui no texto, versículo 16 vai dizer, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és. Esse é o ponto. Número 3. Number 3. Esse é o ponto. Vocês entendam que ela conhece uma pessoa desconhecida. A gente conhece Jesus, ela não conhecia. Ela não conhecia. Primeiro relacionamento, o primeiro contato que ela tem com Jesus, o pronome de tratamento é tu. Como sendo tu, judeu, me pede beber a mim. Primeiro. Segundo ponto, depois que Jesus começa a falar da água que ele tinha para oferecer para ela, nossa, Senhor, muda o pronome de tratamento. Ela chama Jesus de Senhor. Aqui, meu irmão, depois da revelação, ela chama Jesus de profeta. Aí o negócio é diferente. A pergunta dessa noite é, jovem, você está munido de uma revelação? Porque é muito fácil eu deixar isso só no ombro do pastor Manuel. É muito fácil. É muito fácil eu deixar isso no ombro dos pastores auxiliares. É muito fácil. É muito fácil eu deixar revelação. Não, revelação é com o líder da minha tribo. Ela tem revelação. É muito fácil. Irmão, o fato é que depois da revelação, aquela mulher que no primeiro momento se refere a Jesus como tu, depois no segundo momento ela se refere a Jesus como Senhor,
depois da revelação, ela tem que reconhecer. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Depois de uma revelação, terão que te conhecer como um profeta. Terão que te conhecer. Ezequiel capítulo 2, Deus fala para Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que esteve no meio de vós um profeta. Esse é o ponto. Jesus vai e começa a puxar assunto com ela. Tá bom, né? Você quer algo que eu tenho para te oferecer? Chama o teu marido e vem cá. Meu irmão, Jesus é muito lindo, né? Pretexto total para ele entrar com a revelação. Entendimento para ele entrar com a revelação. Esses dias, já tem umas 2 semanas eu estava no trem. Fui trabalhar em Campo Grande. Campo Grande é longe, mano. Nossa. Campo Grande é chão de mim. Estava no trem para Campo Grande e tal, e aí na volta do trem, voltando, né, para casa, eu estava em alguma estação, não lembro a estação que eu estava, longe também. E aí sentou um cara do meu lado, irmão, ele não estava com cheiro agradável. Não estava não. Sabe? Aquele cheirinho que a gente, né, já daria uns 3 passos para trás, né? Ele sentou do meu lado, eu, Jesus. Jesus. Aí Deus, fala do meu amor para ele. Aí eu, Senhor, como eu vou falar aqui no trem, Senhor, né? E que vai rolar isso aqui? Aí Deus fala. Aí eu, Senhor, como é que eu vou falar? E eu pensando como eu ia falar, o cara do meu lado veio para mim, que horas são? Aí eu, era o que eu precisava, tá na hora de você se converter. Quem entende, gente? Quem entende? É pretexto, irmão, pretexto pra gente entrar com a palavra, filho. Quem lembra o apóstolo Paulo? Atos capítulo 19, se não me falha a memória, a galera que leu Atos aí recentemente. Atos 19, quando Paulo chega em Atenas, e aí Paulo lá em Atenas, ele chega no Areópago e ele vê um templo, ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Quem lembra disso? Atos capítulo 19, se não me falha a memória. Irmão, Paulo entrou no contexto. Tem um Deus aqui que não tem o altar, né? Tem um Deus aqui que não tem o nome. É sobre esse Deus que eu quero falar. Sobre esse aqui que vocês estão honrando, desconhecendo, é sobre ele que eu vos anuncio. E aí Paulo começa a pregar. Irmão, quem está entendendo, gente? Aproveitar os pretextos que aparecem na nossa frente. Aproveitar as oportunidades. Não tinha oportunidade, Jesus foi e criou uma oportunidade para entrar com a revelação. Quem entende? Jesus vai, mulher, cadê teu marido? Chama teu marido e vem cá. Aí ela, eu não tenho marido. Jesus, chegou no ponto que eu queria. Disseste bem no teu marido, porque você já teve 5. Você já teve 5. E o que você tem agora também não é teu marido, não. Meu irmão, depois da revelação, ela se desarma. Depois da revelação, Marquinhos, o tu, como sendo tu, judeu. O segundo, Senhor, depois da revelação, chega no ponto 3, viu escrito as profetas. Quantos aqui tem uma revelação? Quantos aqui tem uma revelação? Quantos aqui tem uma revelação? Quantos aqui tem? Quantos aqui tem uma revelação? Quem tem a Bíblia? Você tem a revelação, irmão. Depois da revelação, terão que te reconhecer. E aqui eu não estou falando de velho, de jovem, não. Eu estou falando de alguém que tem uma revelação. Depois da revelação, te reconhecerão como profeta. Ela trata Jesus como sendo tu, judeu. Depois, Senhor. Depois, profeta. Caramba, esse garoto é profeta. E aí, meu irmão, para a gente fechar no item 4, pulando todos os versículos aí seguintes, versículo 25 diz assim: a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, entre parênteses, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou. Mulher, isso tudo que você está falando aí, esse Messias aí que você tem o conhecimento, é esse que vos fala, mulher. Jesus naquele momento ali falou, mulher, eu não sou tu que você me chamou no primeiro momento. Mulher, eu sou mais do que o Senhor. Mulher, eu sou mais do que o profeta. Mulher, eu sou o Cristo.
Porque se Jesus parasse no profeta, já estava de bom tamanho, Nick. Jesus vai e fala assim: mulher, sou eu, Cristo. E aí, para a gente fechar a mensagem dessa tarde, versículo 29 vai dizer: vinde. Não, no versículo 28, diz assim, ó: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é esse o? Não é esse o? Cristo. Não é esse o Redentor. Vamos fechar a mensagem de hoje? Primeiro ponto, tu. Primeiro tratamento dela com Jesus, como é que ela chamou Jesus? Tu. Como sendo tu, judeu. Jesus começa a falar da água que ele tinha, como é que ela chama Jesus? Senhor. Segundo ponto da mensagem. Segunda maneira que ela se refere a Jesus: Senhor, você tem uma água melhor do que a minha? Beleza. Depois da revelação, como ela trata Jesus? Profeta. Caramba, vejo que tu és profeta. Vejo que você tem uma revelação. Você não é igual a todo mundo, você tem uma revelação. E aí, depois que Jesus fala para ela a sua missão, como ela chama Jesus? Cristo. Tu, Senhor, profeta, Cristo. 4. Cara, ela viu 4 Jesus diferentes. Vou repetir isso, hein? Ela viu 4 Jesus diferentes. Ela conheceu 4 Jesus diferentes. E eu preciso fechar essa mensagem. Como o mundo está vendo você? Como o mundo conhece você? O mundo conhece você como tu? Tu é só mais um. O mundo conhece você como Senhor? Já tem algum respeito. O mundo vê você como um profeta? Caraca! Legal. Todo profeta tem uma revelação. Agora, para a gente fechar, o mais importante, o melhor de tudo, o suprassumo de tudo, é que o mundo te veja como Jesus. Eu fecho essa mensagem com isso. O significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Se as pessoas, se o mundo, se as pessoas nos confundir com Jesus, você chegou no ponto, filho. Se as pessoas perguntarem para você se você é crente antes mesmo de você falar, você chegou no ponto. Você chegou no ponto. Sabe aquela história? Você é crente? Eu sou. Sabia, você tem uma agir diferente. Você fala diferente. As suas atitudes são diferentes. Quem entende, gente? Aleluia. Primeiro, tu. Segundo, Senhor. Depois, profeta. Para encerrar, tu és o Cristo. Aquela mulher conheceu 4 versões diferentes do mesmo Jesus. Quer conhecer um profeta? Se relacione com ele. Não me julgue antes de me conhecer, meu irmão. Não faça pré-julgamentos. Conheça, ande com profetas, ande com homens e mulheres de Deus. Você só tem a crescer. E a mesma coisa as pessoas também, teu amigo também, teu amigo de trabalho, teu amigo da escola. A partir do momento que ele caminha com você, ele vai conhecer um você diferente. De repente, no primeiro momento, ele não está te respeitando, não. Está fazendo igual aquela mulher, como sendo tu, judeu, me pede beber a mim, sou mulher samaritana. Depois Jesus começa a falar: nossa, Senhor. Depois Jesus começa a entregar a revelação: caramba, você é profeta. Jesus começa, depois Jesus abre: mulher, eu sou o Cristo. Ela vai: é verdade. Ela vai para a cidade, ela se torna uma evangelista. Ela vai para a cidade: ó, eu conheci um homem, não é ele o Cristo que a gente está esperando há muito tempo. Ele está lá no poço. Aquela mulher se tornou uma evangelista. E lá em Samaria, meu irmão, a Bíblia diz que muitos samaritanos, eu vou fechar com isso. João capítulo 4.
João capítulo 4, versículo 41. Vou pedir para quem ler para a gente? Gabi. Gabi, lê para a gente aí. João capítulo 4, verso 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Por causa da sua? Meu irmão, aquele dia lá em Samaria foi um grande avivamento, irmão. Aquele dia, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Tudo começou aonde? Num poço. Tudo começou numa conversa básica de Jesus com uma mulher, pedindo água para uma mulher. Terminou no grande evangelismo naquele dia. Quem entende, gente? Amém. Tem pessoas aí fora que precisam te conhecer, hein? Tem pessoas aí fora que precisam andar mais com você, porque você tem uma revelação, amém? Amém. Quem tem uma revelação aqui? Amém. Quem tem uma revelação é respeitado como profeta. Amém? Vou ficar de pé.